Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia. Aqui nos encontramos neste dia 21 de janeiro de 2023, sábado, dia de Santa Inês. Aqui nos dias, Inês, romana, não tinha ainda 16 anos quando foi posta diante da alternativa entre Cristo e sua vida terrena. Sem hesitação, ela escolheu seu esposo celeste, com quem pelo martírio se entregou para sempre como desejava. Segundo o Depositium Martyrium de 354, sua memória celebra-se em Roma, no cemitério do mesmo nome, na Via Nomentana, aos 21 de janeiro. O nome de Inês é celebrado no cano romano. E celebrando aí o dia de Santa Inês, nesse dia 21, o evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa expressão do Evangelho ela é muito interessante, né? Os parentes de Jesus queriam agarrá-lo porque estavam fora de si. Alfredo de Musset, que é um francês que nasceu em 1810, morreu em 1857, dizia: o perfeccionismo não existe. Entender isso constitui o triunfo da inteligência humana. A expectativa de alcançá-lo é o tipo de loucura mais perigosa. Tempos atrás eu estava pensando e ouvi uma reflexão muito sobre essa dimensão do perfeccionismo. Eu tenho uma amiga muito querida, antiga, importante, que ela dizia que um professor dizia para ela quando tinha muita coisa para fazer. E a frase do professor em relação a ela era: bem feito, quem manda fazer bem feito? Porque diante daquilo que é muito bem feito, a demanda aumenta, né? A clientela aumenta, a demanda aumenta. Então, bem feito, quem mandou fazer bem feito. Achei muito inteligente aquilo. Mas o perfeccionismo é uma espécie de doença que nos leva à loucura mesmo. Eu sofro disso. Sempre tentei fazer as coisas muito certinha, muito organizada. A gente sofre disso. Às vezes uma dose de irresponsabilidade ou de pequenez nos ajudaria a viver um pouco melhor, né? Nos ajudaria a nos curar menos e sofrer menos diante de uma vida que às vezes é isso. O perfeccionismo não existe. Entender isso constitui um triunfo da inteligência humana. A expectativa de alcançá-lo é o tipo de loucura mais perigosa. É o tipo de loucura mais perigosa, essa busca pelo perfeccionismo, pela perfeição. Quando nós vimos ontem o Evangelho de Jesus, na escolha dos 12, a gente percebeu que Jesus não pegou ninguém de forma teórica. Todos trabalhadores braçais, todos ligados a um certo mundo de atividade. Nenhum fariseu, nenhum doutor da lei, ninguém entendido de Bíblia, ninguém entendido de religião. Porque uma coisa é você ser entendido de coisas, outra coisa é você saber fazer obras com aquilo que você sabe. Nós vivemos num mundo de carência de obras. Obras no sentido de transformar a realidade, transformar vidas, transformar convivências. E a gente está entupido de discurso, né? Acho muito interessante os discursos que a gente escuta, que parece que tem solução para tudo, né? Eu não tenho solução para nada, não tenho a mínima ideia como resolver os problemas, nem os meus, nem dos outros. Há problemas na minha vida, eu falei: Deus, não sei o que fazer não sei, dá um jeito, a igreja é sua, não é minha. Então a gente vive essa dimensão.
Ao escolher gente totalmente fragilizada, pescadores, cobradores de impostos, gente com mentalidade de guerreiro, o primeiro é sempre Pedro, o último é sempre Judas, logo em seguida nós temos essa atitude do Evangelho de hoje. A atitude do Evangelho de hoje, que ao escolher quem ele quis, é preciso fazer algo. E o que eles fazem logo em seguida? Jesus voltou para casa com seus discípulos. Olha, Jesus tem tempo que está na sinagoga, outro tempo está na casa, outro tempo está na beira do mar, outro tempo está na montanha, cada lugar tem uma coisa. E agora Jesus, ao escolher os 12, ele não vai para a sinagoga, que ele vai se distanciando da sinagoga e vai dando mais atenção à sua casa. É ali na casa que Jesus começa a receber as pessoas. Porque na sinagoga é sendo vigiado pelos fariseus e ali eles não entendem que o homem da mão seca tem que ser o centro das atenções para aquele momento de oração e religiosidade. E não o sábado, que tem que ser mais importante do que alguém com a mão seca. Não, mas na cabeça das autoridades religiosas, o dia da semana é mais importante que esse homem, o dia da semana é mais importante do que a fome, o dia da semana é mais importante que um doente. Podemos fazer o bem ou o mal, não se faz, não se fala. E aí nós vemos logo em seguida, depois dos 12, Jesus está em casa com os discípulos. E o que acontece? E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Isso demonstra o desespero da atividade pastoral de Jesus. De novo em casa, novamente uma multidão vai para lá, que nem tempo para comer eles têm, porque tem que atender as pessoas. Tem que curar as pessoas, tem que expulsar os demônios, tem que salvar os seres humanos. E por isso essa busca de Jesus, essa atividade, porque Marcos ele escreve muito de forma jornalística, ele não entra em muitos detalhes, ele dá informação. Jesus está em casa, tanta gente ali que nem para comer eles estão tendo tempo. Porque é urgente, é desesperador a quantidade de gente em busca de alguma coisa, a quantidade de gente em busca de salvação, a quantidade de gente em busca de um propósito para a vida, de se livrar do mal que às vezes está dentro da gente, que vai nos consumindo, ou da angústia, ou da tristeza, ou da decepção, ou da mágoa, que vai nos consumindo. E por isso a gente precisa de ajuda, a gente precisa de salvação. Viu? E esse dado da urgência que limita até a questão da alimentação. Por outro lado, quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, pois diziam que estava fora de si. Viu? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, Jesus. Eles não fazem a vontade de Deus, então não vou receber. Viu? Vai ficando complicada a vida de Jesus, né? Porque agora ele tem um problema com a família, ele tem problema com sua mãe, e a família quer agarrá-lo, quer dizer, ele está partindo para a violência. Então nós temos agora os fariseus que decretaram a morte, a família fica sabendo disso, olha, os fariseus querem matar seu filho, olha, os doutores da lei, os partidários de Herodes querem encerrar a vida dele, que ele está fazendo coisa que eles não estão gostando. E é normal para uma família querer proteger os seus entes queridos. Então nós temos agora Jesus com um grupo de 12, uma multidão desesperada indo ao seu encontro e agora um problema familiar, que a família está querendo até partir para a violência, até partir para a força, até amarrar Jesus e levá-lo, porque acha que ele está possuído por um demônio, que ele está fora de si. Essas coisas da nossa vida que é muito delicada, difícil da gente compreender, entender, mas é a nossa condição humana. Somos humanos, diferenciados, em construção, e devemos buscar cada vez mais coisas que nos alimentem, que nos dê um rumo, um horizonte, mas sabendo sempre que a vida é esse desequilíbrio mesmo, essa coisa meio atrapalhada mesmo. Mas o que nos garante é que nós temos a Sagrada Escritura que nos alimenta, nós temos pessoas boas que dizem coisas boas para nós. Eu sempre acho uma bênção, uma graça de Deus, quando a gente tem a oportunidade de ouvir gente dizendo coisas que acrescentam algo dentro de nós. Mas a gente pede a Deus que abençoe, ilumine e nos proteja sempre, com paz, esperança e, acima de tudo, que Jesus possa confiar em nós
e que quando nós não soubermos o que fazer da vida, que a gente possa ir ao encontro dele na casa dele. É isso que é bonito. Jesus está em casa, as pessoas foram na casa dele encontrá-lo. Que toda vez que a gente não estiver bem, a gente possa fazer a mesma coisa, ir na casa de Jesus encontrá-lo, e que ele nos cure, nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos dê paz, esperança e saúde sempre. Um abraço, até mais.